Ó, eu vou usar o microfone, mas é só porque precisa aparecer lá para eles, tá bom? Então, vou estar usando aqui, falando com vocês, mas é mais para a questão da filmagem que vai estar saindo lá. Vou tentar ficar o mais parado possível também, para não dificultar o trabalho dele ali. Beleza? Pessoal, meu nome é Marcos, eu estou auxiliando no Ministério dos Adolescentes já tem algum tempo. Talvez vocês sejam novos no departamento, não tenham me visto em alguma das reuniões, mas a gente está aqui para ajudar vocês, para trabalhar junto, para saber o que vocês fazem na igreja de vocês, de repente, o que vocês fazem que já está dando certo, para a gente replicar, né, mostrar para outras igrejas o que vocês fazem que está dando certo, e também para mostrar para vocês o que algumas igrejas já estão fazendo e que está dando muito certo também. Então, o que nós vamos falar neste momento com vocês é um assunto muito legal, que eu gosto bastante, que é PG, pequeno grupo. Quantos de vocês têm um pequeno grupo adolescente na sua igreja? Tem um pequeno grupo adolescente? Tem um pequeno grupo adolescente? Eu tenho um pequeno grupo adolescente lá na nossa igreja também. E o pequeno grupo nosso ele não acontece semanalmente, mas ele acontece a cada 15 dias. E o nosso pequeno grupo, ele fez uma junção com o departamento jovem. Porque o departamento jovem da nossa igreja são os nossos adolescentes. Então, a gente juntou todo mundo para fazer um pequeno grupo que não é tão pequeno assim. Nós estamos com aproximadamente 25, 27 adolescentes na igreja, e o pequeno grupo ficou quase que uma extensão da igreja a cada 15 dias. E a gente faz assim, eu estou te falando como que a gente faz lá na nossa igreja. Na nossa igreja a gente faz a cada 15 dias, então na sexta-feira que tem o pequeno grupo, no sábado seguinte, no sábado não teria o JA, no sábado que tem o JA, na sexta-feira não tem o pequeno grupo, para que eles tenham essa interação nos dois departamentos, né? E como que a gente trabalha? Vocês eu vou passar um vídeo para vocês agora, de um estilo de pequeno grupo que acontece assim, desde 2018, na União Nordeste, tá? E eles começaram a trabalhar os pequenos grupos com os adultos, aí trouxeram para os jovens, já está nos adolescentes, e tem pequeno grupo também do Ministério da Criança. Mas esse que vocês vão ver agora, ele fala um pouco dos adolescentes, mas também no ambiente das escolas, tá bom? Então, nós começamos em fevereiro, exatamente no dia 19. Nós começamos com 4 pessoas, 3 aqui da minha casa e mais 5 pessoas, melhor, 3 da minha casa e mais 2 amigos. E eu sempre tive vontade de ter um PG em casa, desde o antigo modelo, e quando nós nos mudamos para essa casa, e eu disse assim, uma coisa que eu quero muito fazer aqui é um PG. E daí convidamos alguns amigos e nós começamos. Toda sexta, assim, para mim é muito especial. A gente se prepara para esse momento. Muitos deles vêm do trabalho, outros vêm da escola, alguns moram aqui nas proximidades, mas nós temos pessoas que são adventistas, temos acho que 5 que já se afastaram da igreja, estão participando do PG agora, e nós temos mais outras 2 visitas. Nós começamos com 5 pessoas, como eu falei, e hoje nós temos que frequentam assiduamente 16 pessoas, fora as nossas visitas. Assim, aquele primeiro início, né, o primeiro momento para chamar a galera. Vamos lá, sexta-feira estou muito cansada. A gente sabe que a gente passa uma semana bem movimentada e para vir para sexta-feira, para culto, o pessoal fica aquela coisa meio chata e eu meio que insistindo muito. Alguns eu venci pelo cansaço, mas quando chega,
é algo mágico, é algo divino que acontece aqui. A gente cada semana está mais próximos uns dos outros, conhecemos uns aos outros e isso tem motivado eles mesmos trazerem outros amigos para participar com a gente. Nós temos experiências fantásticas de pessoas que dizem: eu nem tenho intimidade tanto com ela, como é que ela vive me chamando? E hoje são líderes comigo aqui no PG. No início eu até que resisti para vir para o PG. Ana Raquel ficava mandando mensagem para mim: Vanessa, vamos para o PG. E eu: não, tenho isso para fazer. Mas a primeira vez que eu vim para o PG, eu achei o máximo. Toda aquela juventude aqui lendo a Bíblia, eu aprendendo mais sobre a Bíblia, e mudou minha vida isso. Então eu não deixo mais de vir para o PG. Temos um momento também da dinâmica, né? Além nós nos apresentarmos, cada um deles ganha um abraço e nós convidamos 2 pessoas, que pode ser um desses visitantes também, para participar da dinâmica do dia. As últimas, as mais engraçadas, a gente tem alguns objetos, eles vão contando uma história e olha, cada história, e a gente se diverte. Um momento muito ímpar também no nosso encontro, na nossa reunião, é o estudo da lição. Nós estudamos essa lição aqui semanalmente e a lição é muito interessante, muito dinâmica, nós temos alguns assuntos a serem abordados. Temos um aplicativo também que nos ajuda, que durante a semana a gente pode dar uma olhada para já vir bem afiado. Cada um tem a sua oportunidade de leitura, eles discutem e se deixar, a gente fica só na lição, porque é muito bom. Nós decidimos focar em pessoas que já estiveram no nosso meio e por algum motivo se afastaram. E tem alguma dessas pessoas que já trouxe o namorado e que está estudando a Bíblia, está fazendo estudo. Esse estudo já está acontecendo, nós vamos para o segundo encontro também. Temos uma outra que já trouxe a namorada, que também estava afastado, e ela está vindo participar. Isso tem sido muito produtivo. A gente tem percebido que Deus tem atuado e eles têm e a gente sabe que tem feito a diferença na vida deles. E, para a glória de Deus, já temos 2 jovens que decidiram voltar para o Senhor. Breve estarão descendo as águas batismais, além do estudo que está em andamento. Cresci na igreja, acabei me afastando por alguns motivos, mas o PG me trouxe uma vontade de voltar para os caminhos de Deus. Até para sair mais cedo do trabalho, eu venho super empolgada para participar do PG. Nós temos um momento muito especial, que é o momento de oração, onde nós conversamos e entregamos nossos pedidos a Deus. E cada um tem a oportunidade de falar ou agradecer aquilo que aconteceu durante a semana, ou algo que foi interessante, ou algum testemunho também. E nós oramos uns pelos outros. Nós nos dividimos em grupos, nós fazemos outras situações também que nos façam lembrar que, além da sexta-feira, nós precisamos estar ligados a todos os momentos, que eles têm com quem contar. O nosso PG não fica só aqui, nós vamos às ruas e fazemos a diferença na vida de outras pessoas também. Nós temos o desafio do mês, que é lançado pelo projeto PG Mais Style, que foi ajudar um mendigo de rua, onde ele teve um dia muito especial. Teve corte de cabelo, um belo banho que ele tomou, que ele saiu revigorado, ele falou pra gente depois. E botou perfume, teve um calçado novo, roupa e alimento pelo menos para mais umas 2 semanas. Uma hora muito legal é a hora da comida, né? Quando a gente termina, depois que ora, nós terminamos a nossa reunião, sempre tem aquele lanchinho básico. Todos eles contribuem com alguma coisa durante a semana e a gente se alimenta também. Eu costumo dizer, gente, quando eu tô triste, eu penso em vocês, porque eu sei que eu tenho eles e eles têm a mim também. Então, é mais além do que as sextas-feiras que a gente tá aqui junto. Eu vou para algum lugar, final de semana, vamos todo mundo junto. Vale muito a pena fazer parte do PG Mais Style. Ele tem mudado as nossas vidas, ele tem mudado a cara das nossas sextas. Já não somos mais os mesmos. Viu que para participar de um PG é muito simples, mas envolve também um certo planejamento. E vocês viram, começa com poucas pessoas. Daqui a pouco eles se envolvem e um chama o outro, que chama o outro, e daqui a pouco você vai ter que não ter mais um PG, mas vários outros pequenos grupos. E assim, talvez o que acontece com a gente lá é assim, eles não querem dividir o PG. Eles querem que cada vez aumente mais
para eles envolverem ainda mais os adolescentes. Nos últimos que a gente viu, teve adolescente que nem estava indo para a igreja, mas porque eu conheço, eu convidei, eu estou indo porque você me chamou. Se eu chamar, de repente, para ir para a igreja, talvez ele não aceite o convite. Porém, para ir para a minha casa, o meu amigo, ele vai. Então, vocês viram que todo PG tem a leitura da Bíblia, tem a lição, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um material que está fantástico, que vocês podem baixar esse material. Tem um outro que vocês vão levar, que vocês vão ganhar, que a Nadima já separou. Olha só, o material que nós usamos nos nossos PGs, deixa eu só passar aqui, peraí, gente. Só um instantinho. O material que a gente está usando no nosso PG é esse aqui, ó, o Por Toda a Terra. Eu imprimi pequeno, mas daqui a pouco vocês vão estar vendo. Esse material está dividido em 4 temporadas, ou em 4 blocos, em 4 maneiras de vocês estarem estudando. Mas o que nós fazemos? Nós criamos convites. E o nosso PG, ele tem nome. É resenha. Eles escolheram o nome, entre eles lá pensaram, e a gente faz o convite. O convite em mídia digital, manda nos grupos, manda no grupo da igreja, manda no grupo dos adolescentes, manda no grupo dos jovens, manda no grupo dos desbravadores, porque todo mundo participa. Então, olha só, a gente fez a partir de março, aí a gente foi para já abril. Então, e cada semana tem um tema diferente. E a gente colocou esses temas de acordo com o que nós estamos estudando nesse material que é o Por Toda a Terra. Mas para você fazer esse material assim, esse convite, a gente tem várias maneiras. A gente usa o Canva, você pode usar lá o Canva para fazer esse material. Dá para você usar, é um aplicativo gratuito. Tem as versões pagas, mas com a versão gratuita você faz um monte de coisa já para estar usando, né? Pode falar. Um detalhe é que muitas vezes você não precisa nem fazer, que o próprio jovem que faz parte do grupo, ele se candidata e ele mesmo faz, né? O que eu posso ajudar? Faz o convite. Marcos, o convite da semana passada não ficou legal. Posso mudar? Pode. Nessa sexta-feira que nós estudamos do material falando sobre TikTok, vídeos, relacionamentos e um monte de outras coisas também. Então, são temas que não são eles que escolhem, né? Os dirigentes já estão estudando, passam a lição para eles. Olha, a gente vai falar nessa semana sobre TikTok. Sexta-feira passada nós falamos sobre relacionamento, falamos sobre namoro, falamos sobre o aplicativo Tinder, né? Quando surgiu, quem inventou, como que inventou, por que que surgiu, qual é o papel do cristão no relacionamento. Cristão, né, a gente falou muito sobre como é o relacionamento cristão, como ter um bom relacionamento, né, como ser, quais são os perigos e as vantagens de um bom relacionamento, de um mau relacionamento, enfim. A gente falou sobre um monte de coisa e eles saem transformados. Porque lá no PG, a gente fica mais à vontade. A gente procura falar a linguagem deles. Sem aquele, eu vou usar, nem sei se existe essa palavra, né, mas sem aquele igrejismo que a gente usa para falar de vários assuntos. Então, a gente não fala, por exemplo, a gente fala de tudo, mas num contexto bem mais agradável para eles. Eles se soltam, eles falam, eles conversam, eles dão opinião, o que talvez num culto na igreja
já fica um pouco mais reservado, eles já se sentem mais retraídos e talvez não participem. Então, o que eu quero falar com vocês também nessa manhã é o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa entender o adolescente. Porque não adianta eu fazer um pequeno grupo e começar lá falando das 2.300 tardes e manhãs e explicar um monte de coisa e ele está no celular. Né? Poxa, para envolver ele tem que ser atrativo, tem que chamar atenção. E para chamar atenção, a gente tem que falar a mesma linguagem. Você tem que conversar com ele de uma forma que ele te entenda, não é verdade? Você é adolescente, você sabe muito bem como é. Se eu falar aqui um monte de coisa, de teoria, que você talvez vai falar assim, tá bom, valeu. Né? Mas se eu chegar aqui e cumprimentar você, conversar com você, trazer você para perto de mim, fazer com que você entenda que eu estou te entendendo, né? Mostrar, a gente precisa ver a necessidade. Tem um desenho antigo que fala, né, viu a necessidade, atende. Então, se você viu a necessidade, começa a atender essa necessidade. Qual é a necessidade? O adolescente precisa ser ouvido. O que está acontecendo muito é que, assim, a tecnologia aproximou muito o conhecimento, mas distanciou as pessoas. E como a Nadima, no começo, falou para a gente aqui, eles estão se fechando cada vez mais. E uma maneira da gente quebrar essas barreiras, abrir um pouco mais espaço, é criando relacionamento. Criar relacionamento, a gente cria no pequeno grupo, onde eu te conheço, você me conhece, e no final do pequeno grupo, vocês viram no vídeo, a gente tem ali o momento da confraternização. Tão bom quanto o estudo da palavra, é o momento da confraternização. É onde eu passo ali, de repente, na sexta-feira, poxa, a semana foi difícil, mas chegou sexta-feira, tem PG, vou lá conversar com os meus amigos. Aí, sabe aquele momento que todo mundo fica conversando na escola sabatina, no sábado de manhã? A gente começa a aliviar um pouquinho, porque eles já começaram a conversar na sexta-feira à noite. Então, ele já tem ali, já sabe, por exemplo, eu já sei o que o Henrique fez durante a semana, porque eu conversei com ele na sexta-feira à noite, ele já falou para mim, olha, não foi legal, ou foi muito bom. Então, a gente já começa com esse relacionamento. E na hora ali da confraternização dos comes e bebes, a gente conversa um pouco mais, participa ainda mais. E agora, para falar com vocês desse material, que é o Por Toda a Terra. Esse material ele está disponível no site da divisão. Você procura lá em pequenos grupos adolescentes. Tá, esse material, ele é fantástico. Tá? Ele começa falando de coisas atuais, como redes sociais. Vocês viram lá, a gente falou sobre TikTok, falou sobre Tinder, falou sobre Google, falou sobre o Facebook, o WhatsApp. Agora, semana que vem não, no próximo PG, a gente vai falar sobre Spotify, e ainda tem mais para a gente falar de... Spotify tinha um outro agora que eu não lembro, um outro aplicativo, que a gente também vai falar, mas é tudo que eles, os adolescentes, entendem e dominam. Tanto que assim, a gente falou de Facebook, né? Então, para quem ainda usa Facebook, né? Assim que eles falam, para quem ainda usa Facebook, né? A gente fala um pouquinho. Mas já está ultrapassado, né? Bem ultrapassado. Então, olha só. A gente também vai falar sobre o fruto do Espírito na segunda temporada. A terceira temporada vai falar de tribos urbanas, skatistas, youtubers, enfim.
várias tribos que eles vão estar falando, vão estar estudando, vão estar se identificando também. E na última temporada, ou na 4ª temporada, nós vamos estar falando sobre ir a lugares que o evangelho ou não chegou, ou que ainda tem alguma restrição, uma dificuldade. Vamos falar de países como Holanda, Egito, Quirguistão, enfim. Esse material está muito bom, está riquíssimo. Você pode... eu não tenho certeza se tem disponível aqui material físico, mas vocês podem baixar todo esse material no site da divisão, lá no Downloads Adventistas. Tá, eu baixei lá, peguei para trazer para vocês. Tem todo o material para vocês estudarem. E olha, vale a pena investir no pequeno grupo. Vale a pena investir nesse estilo de vida que, para muitos, vai fazer grande diferença. Tá bom? E o outro material que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui, ó. A marca. E esse aqui, cada um de vocês vai estar levando. Esse eu tenho certeza que vocês vão levar para vocês, de repente, já começarem a trabalhar o pequeno grupo com os seus adolescentes. Mas fiquem à vontade para usar o que vocês acharem mais adequado com a sua necessidade. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar de pequeno grupo é isso. Acabou a parte do pequeno grupo. Tá bom? Mas eu quero ouvir de vocês agora. Vocês que já fazem pequenos grupos. Como são as atividades que vocês realizam, o que vocês trabalham, qual material vocês trabalham, para compartilhar aqui com o pessoal. De repente, olha, eu não uso esse material, mas eu uso um material diferente. A gente trabalha um pouquinho diferente. A gente não tem só um pequeno grupo. Como que é o trabalho de vocês com pequenos grupos? Me ajuda aí. Pode falar daí mesmo, a gente dá um jeitinho. Na nossa igreja, a gente não pegou material da associação, a gente não estava trabalhando. A gente até fizemos o estudo do Apocalipse, né? O Apoca o quê? Lá a gente estudou com eles. E chegou a pandemia, a gente parou e depois a gente começou de novo de um jeito diferente. A gente chegava lá, fazia uma roda de conversa e de lá surgia o tema. E a parte boa é que, assim, quem estava passando o PG para eles era o pastor da nossa igreja. Então, ele falou assim, não, deixa do jeito que eles querem assim mesmo, e eu me viro, eu vejo em casa, começo a estudar, e isso ajudou muito. Porque o pastor estava lá com a gente fez 4 meses de PG. Agora a gente deu uma pausazinha, deixa ele sentindo a falta, e eles já estão falando, tia, não vai ter nada. A gente está fazendo isso. A gente, assim, como o pastor só tinha quarta-feira livre para estar com a gente lá, a gente fez nas quartas. Só que alguns não participaram, mas teve alguns que faltaram aula. Mas, assim, os pais sabiam. O que eles mais gostaram foi, assim, da questão de estar um pastor passando para eles. Porque, igual você falou, assim, são vários temas que dá para a gente abordar com eles. Mas o que eles pensaram foi assim, nossa, mas o pastor está passando isso, né? Porque, geralmente, eles olham, como o senhor falou, assim, não sei nem se existe essa palavra, né? Como foi a palavra mesmo? Igregismo. Então, eles falaram assim, é diferente, porque se a gente chega para falar certos temas com o pastor, igual eles falaram sexualidade, eles falaram vários temas. Aí era o que surgia, família, foi muito bom mesmo. E o pastor falava de igual com eles, assim, a linguagem deles mesmo. Eles adoraram isso, saber que tinha um pastor lá que não estava lá para julgar eles. Foi assim que eles falaram. Eles falaram assim, eles falavam tudo, gente, de verdade, o que vocês imaginavam, assim, eles falaram com o pastor. E tinha pessoas de uma outra denominação também, que eles acharam tipo, muito interessante estar lá falando sobre vários temas com pessoas de igreja. Eles falaram isso.
é edificante, ajuda a eles se entenderem e também entenderem que a igreja está ali para ajudar. E não só... Aí eles acharam interessante essa parte de aprender sobre vários temas dentro da igreja, não ser essa coisas de igreja, assim, o igrejismo aí. Qual a igreja que a irmã é? Ambuitá. Itapevi. Legal. Aí a gente sempre teve a comida, teve até alguns que foram chamando os amigos e falavam assim, ele veio só para comer. Aí eu falei, sem problema. O importante é que ele está aqui, participou e ele foi até o final, gente. Comida tem que ter. Isso é o detalhe. Comida tem que ter. Isso é o mais Mas importante. foi muito bom. Teve muitas pessoas, além de não adventistas também, né? Só amigo dos que estavam vindo. E teve um que até falou assim, eu não fui convidado, mas eu estou aqui porque comentaram na escola. E eu sei que foi legal. Aí ele veio. Tá vendo? Mas foi muito bom mesmo. Bom mesmo. Então, assim, esse negócio assim, eu não fui convidado, mas eu vim. Olha, foi fantástico. Olha, eu tô sabendo que vai ter no nosso aí eu canal. fiquei muito feliz, né? Tô sabendo que vai ter uma resenha ali. Deixa eu, então, deixa eu colar lá para poder assistir, saber do que eles estão falando. Foi muito bom mesmo, gente. Obrigado, irmã. Irmão, quer falar um pouquinho do seu PG? Bom dia a todos. No PG, nós fizemos uma parceria com a Igreja Mãe, né? A igreja é um grupo, né? Um grupo que saiu da igreja do Engenheiro Cardoso. Por coincidência, temos 2 distritos em Itapevi, não é o mesmo dela, né? Mas é outro distrito da Igreja Central de Itapevi. Então a gente uniu o Ministério Jovem junto com os adolescentes das 2 igrejas, né? E fazemos na sexta-feira. A princípio, nós escolhemos um livro, né? E vamos fazer sexta-feira, 10 encontros sobre temas mais relacionados a, posso dizer assim, às emoções. Então, como lidar com o medo, como lidar com a insegurança, como lidar com a ansiedade e assim sucessivamente. Estamos trabalhando esses temas. E a gente faz um bate-papo, né? Em círculo assim, para não ficar muito pesado para... a gente não quis fazer assim na igreja, para não ficar um igrejismo. Então, estamos fazendo em 2 casas. Então, para não ficar pesado só um mês numa casa, a gente está intercalando. Então, se essa sexta foi na minha casa, na outra sexta na casa da outra irmã. Depois volta na minha casa. E assim, vamos intercalando. E tem sido legal. Tem essa parte de... Primeiro momento é a confraternização, conversa um pouquinho. A sequência... aliás, primeiro louvor, depois a confraternização, depois o estudo, né, e depois o comes e bebes. E de fato, temos tido bom resultado e boa assiduidade, né? Ontem foi o 3º encontro, né? E é o mesmo público e às vezes aumenta. Tá. O legal é isso, né? A cada PG tem aquele que, como você falou, são os assíduos, estão lá todo PG, e tem aqueles que vêm para conhecer. Exatamente. Né? Vem para saber, o que o pessoal está fazendo sexta-feira, no nosso caso lá é sexta-feira à noite. Um monte de adolescente na casa de um irmão, o que eles estão fazendo? Os pais já estão querendo saber por que é que a gente está... o que é que a gente está fazendo, que o filho dele agora, quando fala que tem PG, das 6 horas da tarde, ele fala, mãe, eu tenho que estar pronto, porque daqui a pouco o Marcos vai passar aqui, o Herbert vai passar aqui, o Júnior vai passar, alguém vai passar aqui para me pegar. Quem não tem carro, né, de repente assim, está longe, quem não tem carro, eles já mandam lá no grupo, quem vai precisar de carona? Aí sempre tem um ou outro que fala, eu preciso de carona, eu não preciso. E além da carona, a gente também divide o alimento, né? Então, assim, olha, já no grupo lá eles colocam, o primeiro já coloca assim, eu vou levar pão com queijo. Aí o segundo já acrescenta na lista lá, bolo, suco. No final, a gente tem sinceramente um banquete toda noite para degustar ali, para confraternização com os adolescentes. E não só os adolescentes, mas aí vai o pai, vai a mãe, e vão irmãos, tem casos de avós que aparecem lá também. E no nosso caso, o nosso PG ele é um pouco itinerante. Então, cada PG está sendo numa casa diferente, para contemplar também todas as casas dos adolescentes. Então, eles decidiram dessa forma, tem o dirigente e
cada semana, cada PG é numa casa diferente. A irmã queria falar alguma coisa. Quando você passou os convites ali, tem um adolescente que ele mesmo que se ofereceu para estar fazendo os convites toda semana, que ele gosta muito dessa parte. Ele não é da nossa igreja, mas ele frequentava o PG. Aí tem uma coisa interessante que aconteceu também. Como eu falei que tinha adolescentes de outras denominações que estavam frequentando, acredito que assim, o meu medo ficava assim, quando os pastores souberem, porque a gente já aconteceu de os pastores ficarem sabendo que eles estavam frequentando, participando da Adventista e depois retiravam eles. Só que o que eles fizeram? Eles abriram uma célula no mesmo dia, no mesmo horário. E teve também uma outra amiga da minha filha, que a mãe dela me pediu ajuda para montar na igreja dela. Querendo ou não, assim, eu fiquei muito feliz de estar podendo ajudar, né? E ela pediu, ela falou, nossa, eu sei que vocês estão fazendo, está sendo legal, então também quero fazer na minha igreja. E além do nosso PG agora, está tendo em 2 denominações diferentes. Graças ao trabalho. Mas nós que estamos ajudando. Nós que começamos. Tá bom. A ideia foi nossa. Então, olha só. E as fotos aqui que nós usamos são as fotos dos próprios PGs. Então, assim, teve um PG, a gente tirou a foto, no próximo já é a foto do último PG. Nós também fizemos a foto e eles também criaram a rede social do Instagram. No Instagram, tá Isso. vendo? Aí depois passa para a gente seguir lá também, para a gente ver como que funciona o PG de vocês. Aí, assim, um fortalece o outro, né? Então, vamos lá. Então, falei um pouquinho de PG. Foi muito bom, né, conhecer um pouquinho do PG, do PG de vocês. Para vocês, se já fazem ou se ainda não fazem, para começar um PG, tem todo o material disponível já na associação, também tem no site do Downloads Adventistas. Então, procura lá que tem todo o material. E se você quer um material também tão bom quanto esse que a gente tem, procura o PG My Style, que foi aquele primeiro vídeo que eu passei para vocês. Olha, ali tem muita coisa, tem inclusive aplicativo que você pode estar usando para estar fazendo o seu PG e estar estudando. Não sabe como começar? Lá no YouTube você vai achar 2 módulos do PG My Style para você já se motivar a sua equipe a trabalhar com o pequeno grupo na sua igreja. Tá bom? Agora, eu vou falar com vocês de um outro assunto que esse é tão bom quanto o PG e surgiu assim durante a pandemia, tá? Que foi o Identidade Digital. O Identidade Digital, ele é um estudo bíblico para adolescentes, feitos por adolescentes. Quem dá o estudo bíblico é o próprio adolescente. E olha, é um tema... tem até... inclusive, a gente tem a Bíblia do Identidade Digital. Todos os estudos estão aqui. Nós já estamos indo para a 4ª temporada de estudos, certo? Então, assim, o Henrique vai falar um pouquinho. Eu só vou dar um spoiler aqui, que essa Bíblia do Identidade Digital vai ser sorteada para quem está presencial hoje. Então, olha aí, ó. Se você não fez ainda, pode ser que você saia daqui hoje já com a munição para você entrar nessa batalha aí, ó. Identidade Digital, Bíblia com estudo. E tá linda, viu? Como que funciona esse trabalho do Identidade Digital? O Identidade Digital, como eu falei, ele surgiu assim no meio da pandemia e os estudos foram feitos na primeira e 2ª temporada, foram feitos os estudos via Zoom. Então, era uma classe de estudos bíblicos que a Nadima, inclusive, fez aqui com o pessoal. O piloto foi aqui com 12 adolescentes da Associação Paulistana, e eles estudavam os temas e eles é quem davam as aulas dos estudos. E olha só,
é falar sobre o Apocalipse. Adolescente falando sobre o Apocalipse. E a linguagem do estudo está numa linguagem que eles entendem. Agora, imagina eu falar da besta com 7 cabeças, 10 chifres, um que sobe do mar, outro que vai da terra. Falar isso para um adolescente. De um jeito assim... eu falando do meu jeito, adulto, já tenho dificuldade de entender. Agora, imagina um adolescente. Para a gente falar de Apocalipse, falar de fim do mundo, falar para eles assim, olha, tudo isso que você está vivendo vai acabar. Mas eles entenderem de uma forma criativa, didática, dinâmica, e eles mesmos falando entre eles. Eu acompanhei alguns estudos e algumas das meninas que passaram lá falaram assim, olha, eu não entendo muito isso não, mas eu perguntei para o meu pai e era desse jeito. Então, o que eles não sabem, eles buscam o conhecimento ou do pai, ou da mãe, do tio, até mesmo do pastor, se eles tiverem, como no caso de vocês lá, vocês tiveram essa abertura com o pastor, então, se o pastor também estiver por perto ali, estiver ajudando, pastor, o que quer dizer, por exemplo, aquela coisa que está lá em Apocalipse, que fala que vai ter uma besta que vai sair, um monstro que vai sair do mar, que tem cabeças de chifre. Aí o pastor vai lá e explica para ele, sabe o que ele vai fazer? No próximo PG, ou no próximo Identidade Digital, ele vai estar lá e falando assim, olha, segundo os meus estudos, né? Bem isso mesmo. Né? Então, eu andei pesquisando, né? Eu sei de fonte segura que esse assunto é isso. Então, e eles se soltam. Porque, assim, lá no Identidade Digital, nas temporadas que nós tivemos, foi fantástico, porque cada um deles falou um pouquinho daquilo que tinha estudado. E eles falavam, eles interagiam. Mesmo sendo via Zoom, sendo remoto, eles interagiam, falavam, discutiam. E um detalhe, tinha a prova no final de cada estudo. E a prova era via aquele aplicativo de perguntas, ou de quiz, o Kahoot. Então, cada vez que acabava um estudo, tinha lá o quiz daquele estudo. E para cada estudo tinha a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar. E a Nadima fazia questão de mandar os prêmios para as igrejas vencedoras. Tá bom? O Henrique vai falar? Não, só complementando o que você falou, naquele grupo que iniciou lá atrás com o projeto da associação, cada um dos membros daquele grupo se tornou um professor para fazer um grupo particular. E esse grupo, quando eles estudam, acabam saindo algum outro que se destaca e vira também um líder de grupo. Então, assim, a identidade ele acaba fazendo discípulos. E esse discipulado vai ampliando, né? Então, tipo, a ideia não é ficar só entre eles, é criar novos professores entre eles, adolescentes mesmo, para formar assim a identidade que a gente quer mesmo, que é a identidade digital do jovem, do adolescente, no caso. Então, olha só, é um trabalho fantástico. Se você ainda não fez, não participou, depois a gente pode estar vendo aqui com a Nadima direitinho quando é que vai acontecer a próxima temporada, para que vocês também já se inscrevam, já participem e já comecem a fazer esse lindo trabalho que é o Identidade Digital. Pessoal, a minha parte aqui com vocês foi essa. Agradeço a atenção de cada um de vocês, agradeço a paciência também. Obrigado, tá bom? Agora vai com o Henrique, ele vai ter alguns temas aqui muito interessantes para falar com vocês também a respeito dos nossos adolescentes. Obrigado, Marcos. Gente, vocês devem estar cansados de me ver aqui, né? Porque toda trimestral estou por aí. Mas vamos lá. Eu tenho duas coisas que eu vou começar a falar agora,
que é justamente sobre desafios e recompensas e sobre a geração 4.8. E de verdade não dá para falar de um sem falar do outro, né? Então vamos começar aqui. Quem aqui tem uma base na sua igreja? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quase todo mundo. Muito bem. Geração 4.8, para quem não tem ainda, para quem chegou agora e não sabe o que está acontecendo, Geração 4.8 ele é baseado justamente numa passagem bíblica de Romanos 14, o verso 8. E essa é a ideia principal do grupo. Ele é assim, ó: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E essa é a ideia que é a principal mola, matriz ali que faz impulsionar ali o adolescente. E você sabe que é interessante que você muitas vezes olha assim e fala assim, pô, o adolescente quer saber o quê? De igreja, né? Parece que, né? Coitados, né? Não, é um grupo que o pessoal não dava antes muita atenção. Agora não, agora está diferente o negócio. Por quê? Porque mostra realmente a força da igreja está onde? Nos adolescentes, nos jovens da igreja. Essa igreja iniciou o processo de formação dela lá um século atrás com quem? Exatamente. Adolescentes, jovens ali, a igreja iniciou nesse processo. E para onde ela vai? Vai nesse sentido também, dessa geração que está ali impulsionando. O que eu preciso ter na minha igreja para eu começar uma geração, ali uma célula, né? Para começar ali o meu grupo? Base. Para quem não sabe que a terminologia é base, o quê? É o local onde o grupo tem ali o seu espaço. Preferencialmente na igreja, onde ela vai ter ali o espaço dela. É um espaço diferenciado, gente. A minha igreja está bonito o espaço lá. O pessoal lá fez lá, tem uns puff coloridos, tem uma parede própria para fazer pôr os recados, né? Tem, tipo assim, eu já fui em outras igrejas, as bases também são legais, às vezes eles decoram com pallet, coloca lá. É um cantinho assim para eles chegarem e falar assim, pô, é o meu canto. Você sabe quando você chega, a maioria aqui já foi adolescente, né? Alguns ainda são, né? A maioria já foi adolescente. Quando você chega, por exemplo, na sua casa, você olha assim, você tem o seu quarto. E você está cansado daquele quarto com aquela decoração, você chega numa idade adolescente e você fala assim, cara, eu quero colocar um pôster aqui, eu quero mudar, eu quero colocar uma coisa assim. Porque você quer fazer um local onde você se sinta em casa. É a mesma ideia dentro da igreja. O adolescente ele tem que ter um espaço dele, onde ele vai se reunir, vai se encontrar. Temos os encontros. E o que tem dentro do encontro do Geração? É justamente as discussões dos temas que eles vão ali abordar. A gente, normalmente, no sábado de manhã, tem o quê? Escola sabatina, né? Indispensável, tem que ter. Mas tem os outros momentos que eles precisam ali se reunir. Ah, a gente quer fazer um encontro na sexta-feira. Se estiver disponível, eles vão lá na base e fazem um pequeno grupo. Eles podem fazer um estudo, eles podem fazer até... sabe aqueles grupos de discussão que nem a gente comentou aqui? Às vezes vem um pastor que não é o nosso pastor da igreja, mas vem um pastor que eles vão falar livre de julgamento, fala assim, eu vou chegar lá, não tem ninguém para me julgar, e eu vou perguntar o que eu quero perguntar. Uma vez eu participei de um grupo, e eles chegaram assim, ficaram meio assim, falaram, pô, tem um cara aqui que é o intruso, né? Mas a gente começou a conversar, eles viram também que não era da igreja deles, falaram, então vamos se soltar. E fizeram cada pergunta bacana, né, perguntas boas mesmo, assim, perguntas que normalmente eles não fariam se estivessem na frente dos pais. Por quê? Porque não pode ter julgamento. Entenderam? E é esse o momento, por isso que você tem que ter um grupo funcionando na tua igreja. Porque se eles não perguntarem para vocês que podem dar uma resposta apropriada de acordo com os princípios bíblicos, onde que eles vão buscar a resposta? Justamente fora. De vocês que têm grupos aí, que tem lá a Geração funcionando na sua igreja, quantos que tem cada um aí? Ô Marquinhos, vou pedir uma ajuda tua. Pode, por favor, passar o microfone para quem quiser falar. Quantos tem na sua base?
Quantos jovens tem? Jovens não, adolescentes tem na sua base? Levanta a mão cada um que tem um grupo aí. A pandemia deu uma murchada neles. E tem alguns que vão saindo, né? Alguns vão saindo dos adolescentes, já vão para os jovens. Mas aí essa saída é orgânica, né? Aquela que ele vai sair porque ele já passou da idade. Isso. Aí ele evoluiu, isso. Tá bom. Essa ainda é justificável. Isso. Hoje está com 3 mais ou menos. A pandemia assustou alguns aí. Outros grupos aí. Quem tem, por exemplo, 5 ou mais? Raramente uns 6. Raramente, mas tem 5, né? Pelo menos. Por volta. Vocês estão lá na sua base. Quem fez a base para vocês? Tá ligado, tá? Pode falar. Passei no microfone ali. Você pode repetir, por favor? Perdão. Qual que é? Quem que fez a base para vocês? Quem que montou sua base? Eu montei junto com os anciãos. A gente tem mais ou menos um projeto ainda. Mas você viu quem estava com eles? O acionato. Olha aí, ó, a igreja está apoiando. Muito bem, eu gostei. Quem mais aí que vai contribuir? Quem tem grupo na sua igreja? Nossa igreja também teve o apoio do ancião, né, e ele também estava como coordenador dos adolescentes. Agora ele deu uma saída e deixou a minha pessoa como professora e coordenadora. Então a gente está correndo aí, né? Sou nova no pedaço, mas estamos aí. E temos praticamente 10 adolescentes, só que 2 está meio devagarzinho, porque os pais não são adventistas e quase não vão à igreja no sábado. A gente manda bom dia, feliz sábado e tudo mais, né? Mas quando eles aparecem, eles participam, porque eles gostam também. Mas estamos com 8. Muito bem. Mais algum quer contribuir? Tá bom. Resposta bem rápida. Só? Olha lá. Tem 25 pessoas lá. É uma delícia, né? Para movimentar a igreja ali é uma coisa... Então, eu tenho certeza que eles estão envolvidos em outras atividades da igreja. Eles devem estar no conjunto de música, devem estar na equipe de transmissão do som, devem estar nos bravador, outro ajuda... É tudo. Por quê? Porque eles são ali, eles são a igreja do agora. Não é do amanhã, não, é do agora. Aí uma pergunta, quem sabe aqui quais são os objetivos do Geração? Valendo um brinde, vai. Quem me responder certo, eu vou dar brinde, porque hoje eu estou feliz. Para que serve o Geração? Qual que é o objetivo do Geração? Ninguém quer ganhar brinde, Marquinhos. Meu Deus do céu. Bem, eu acredito que... Fala para ganhar. Tá, eu acredito que é tipo assim, porque todos têm a necessidade de ter sua tribo, né? E o Geração, né? 148 tinha formando a tribo deles ali, né? Dentro da composição da igreja. Né? Eu vou dar uma dica, eu não devia, mas eu vou dar a dica. O objetivo do Geração são 3 letras. 3 letras resume o objetivo. 3 letras, gente. Quem chuta? 3 letras, gente. A gente fala isso até na igreja, até nas comissões. Comunhão, Opa. missão. Comunhão, missão e serviço. Papo de serpente. Depois eu vou fazer propaganda do livrinho para você fazer lá com o teu grupo. É o CRM, gente. Comunhão, relacionamento e missão. E quando eu falei que ia falar de desafios também, porque uma coisa está ligada na outra. Eu não posso falar de desafio se eu não falar do Geração e vice-versa. A gente tem que lançar desafios. Os nossos adolescentes são movidos a desafio. Então, vamos pôr aqui. Comunhão. Qual que seria comunhão, relacionamento e missão? Me fala aí para mim um desafio para a gente melhorar a questão do C, do comunhão. Comunhão com quem? Com Deus. Como é que eu desafio eles a melhorar a comunhão com Deus? Ano bíblico, estuda a lição. Dá um microfone para esse homem aqui. Dá um microfone para o homem aqui, pelo amor de Deus.
Vai lá, de novo. Então, existem várias formas da gente realizar, no caso, o CRM. Agora, se tratando de comunhão, eu costumo, pelo menos uma vez por mês, fazer um tipo de atividade relacionada à comunhão. Então, tem o JA, no caso, tem o PG, que agora a gente começou, né? Já teve a terceira reunião, né? E temos a forma de incentivar o estudo da lição, né? E também o ano bíblico, né? São algumas formas, dentre várias, né, de incentivar. Esses são os desafios. A gente tem o desafio da comunhão, tem o desafio do relacionamento, tem o desafio da missão. Normalmente o desafio da missão, a gente tem mais a questão da gente falar assim, olha, vamos fazer um trabalho comunitário. Ó, a gente tem a praça aqui do lado da igreja, é a gente que vai cuidar dessa praça aqui está sob responsabilidade da nossa igreja. Esses são os desafios. Agora eu vou falar para vocês. Vamos lá. É assim que eu gosto, quando o pessoal começa a falar. Mas o grupo anterior, né, que fizemos uma atividade num bosque, né? A gente fez um treinamento, né? Fizemos uma feira de saúde, né? Lá no bosque. Aí cada um, eles ficaram responsáveis, eles que fizeram, entendeu? Cada um participou, desenvolveu uma parte dos 8 remédios de Deus. E aí as pessoas iam passando por ali, iam passando no circuito do bosque ali. E eles iam falando sobre cada um a parte da feira de saúde. Né? Aí a pergunta é, tem trabalho para fazer? A gente vai ter muito desafio, tem muita coisa para fazer. Quando a gente fala desse grupo, a gente fala assim, gente, eles são motivados a desafio. Se você não der desafio, eles vão murchando, não tem o que fazer e vai indo embora. Agora aqui, como eu consigo impulsionar melhor o grupo, a questão de recompensa? Eu vou falar para vocês por experiência própria. A recompensa é algo que tem que ser rápido, e não precisa ser caro, mas ele tem que ser rápido e tem que ser algo do interesse. Então, eu vou falar assim, por experiência. Você pode pensar em recompensa a curto, médio e longo prazo, onde o longo prazo, no máximo, é o trimestre, a duração de uma lição. Não pode ser maior que isso, porque se for muito longo, vai perdendo gás. Ele perde o foco e acaba falando, não vou conseguir, porque um sai na frente, aí os outros já... Então, o que você faz? Você pode fazer desafios onde você tem recompensa semanal. Você se reúne todos os sábados, né? Um dia na semana ou 2, pelo menos. Tem que ter uma recompensa. Ela é grande? Não. Pode ser algo em pequena escala. Olha, a gente vai confeccionar uma camiseta da nossa base. E aí você tem a recompensa de médio prazo, porque você fala assim, bom, o custo de uma camiseta, legal, ó, a camiseta aqui, ó, quem fizer o desafio tal... e acumular nesses próximos 4 sábados, né, o desafio do mês, vai ganhar a camiseta da base aqui, do nosso grupo. Pronto, está ali feito a camiseta da sua equipe e você tem ali uma premiação. Trimestral, um passeio. Por que vocês não se reúnem? Aliás, vocês já se reuniram para fazer um passeio especial do seu grupo? Já? Para onde vocês foram? Mas passeio mesmo, gente. Vocês já levaram eles para uma pizzaria? Olha aí. Entendeu? Eu sei que tem gente que pega, faz na casa lá, faz uma sessão de filme, né? Põe lá, né? Tem o lanche e tudo. Então, assim, pode sair um dia. Vamos todo mundo lá para o restaurante e tal, vamos, né, se divertir. E aí aquele desafio lá do trimestre, o contemplado, ele ganha tudo na faixa. Olha que legal, né? Por quê? Porque você está incentivando. É uma coisa que tem que ser um pouco mais rápida, mas ele também tem que ser algo do interesse. Não adianta eu chegar lá para você e falar assim, olha, eu vou te dar aqui, se você ganhar, eu vou te dar um box dos livros, não sei o quê. Mas o cara não gosta de ler. Perdeu, né? A voz está falhando, gente, desculpa. Não foi do interesse dele, perdeu o incentivo, perdeu a vantagem. Então, a gente tem que só estar alinhado nisso daí. Então, o Geração ele veio para isso, para a gente ter ideias, fomentar metodologias para a gente poder trabalhar melhor com eles. E se você entrar, por exemplo, na internet, você tem no YouTube, você tem no Facebook página deles que estão sendo atualizadas, os desafios que eles têm feito.
Sabe assim, tem coisa muito bacana. E você faz o seguinte, quando você tem uma base funcionando ativa na sua igreja, de tempos em tempos você faz o encontro entre as bases do distrito. Olha que legal. Por que você faz isso? Porque eles precisam ter relacionamento entre eles também. Eles precisam entender que a igreja não é só aquele lugar ali onde eles frequentam todo sábado. Ela é maior. Tem um distrito. Aquele cara que está falando aqui agora, aquele cara que tem filho que um dia vai ser adolescente, fala assim, eu gostaria muito que meus filhos conhecessem todos os adolescentes aqui da região, para um dia não ter necessidade de procurar uma namorada que não seja da fé. Vocês entenderam? Porque a mão que puxa para fora é mais forte da que puxa para dentro. Tá bom? Dá para... Faz a pergunta de novo aí. Aqui, enquanto vocês vão falando, vai surgindo ideias, né? Por isso que a gente está aqui, né? Para ouvir. Muito bem. Aí eu já tinha anotado aqui, perguntar para o pastor o número dos diretores do distrito, né? Dos jovens e dos adolescentes também, para a gente entrar em contato, porque eu sinto muita falta disso. E a gente estava, eu e meu marido também, que ele também trabalha comigo com os adolescentes, ele também comentou ontem à noite sobre isso, que a gente foi no JA e a gente viu que tinha poucas pessoas. Mas assim, o JA também não foi divulgado para as outras igrejas. Aí ele falou assim, eu acho que a gente devia, né, pegar o número dessas pessoas e a gente mesmo tomar a iniciativa de entrar em contato com eles. Aí eu já tinha até anotado aqui também para a gente... Fez mais do que bem, fez muito bem. Em contato com o pastor. E não é isso, gente. Eu lembro na minha época de adolescente, que faz pouco tempo, que a gente pegava, se reunia, o pastor do nosso distrito, ele fazia os encontros ali. A gente fazia, tinha às vezes até os acampamentos de verão, né, o acampamento de carnaval, a gente fazia do distrito. E era um negócio muito legal. Olha, temos mais testemunhos aí, gente. Vamos aproveitar aí. Ó. Eu ainda sou nova no Ministério do Adolescente, mas eu já fui adolescente. Então eu sei o que... Eu ia falar que você ainda é, você engana bem, viu, minha irmã? Obrigada. Então eu lembro ainda da necessidade do adolescente. Eu comecei a fazer com eles, independente, falando de encontro, ainda não conheço muito bem a geração 48 Teen, mas eu quero conhecer, quero entender. A identidade digital também marquei aqui, que eu quero muito entender. Mas o que eu fiz lá com eles? Eu vejo que se eles não interagem, eles não gostam de estar junto, né? Eles não querem estar ali. E eu tinha um grande desafio, porque eu via que nos desbravadores eles sempre estavam lá. E eu falava, aí na sala, por que não vem, né? E aí eu queria... Acaba sendo um desafio para a gente, né? Não é uma competição, mas você quer agregar sempre eles, né? Então você quer agregar eles. E aí eu percebi que eu precisava ter mais contato com eles, como sendo do ministério. E aí o que eu fiz o ano passado? A gente fez uma primeira festa de encontro, né, de encerramento de trimestre. E aí eu dei um tema para eles, José no Egito. E aí eles vieram todos caracterizados na época, e aí a gente fez a festinha, aí nós fizemos desafios, dinâmicas ali no dia, mas para eles serem eles mesmos sem o tal do, como disse o outro, igrejismo. E aí esse ano aí eu deixei que eles fossem escolhendo, né, o tema. Porque eu peguei essa dica muito dos colégios, o NASP, né? Eles fazem muito esses encontros temáticos. E aí, nesse encontro desse ano de abril, eles quiseram fazer tipo anos 60. Então, eles vieram tudo de bolinha, de não sei o quê. E a gente fez mais algumas dinâmicas, mímicas. Então, fez muita diferença. Muita diferença. A atração deles melhorou e a comunicação melhorou bastante. Eu vou te dizer que adolescentes e jovens que têm relacionamentos, e eu falo relacionamentos de amizade mesmo, dentro da igreja, têm menor tendência de sair. Porque o seu grupo de convívio está ali dentro. E os nossos grupos ali, tanto se for da nossa igreja quanto do distrito, principalmente, é uma coisa que ele vai levando ali, ele vai tendo o relacionamento dele, ele vai estar girando ali em torno daquela comunidade que eles têm. E isso fortalece para que eles não desanimem na fé. Porque, assim, eu vou sendo bem sincero, se você tem na igreja isolados adolescentes,
eles têm amigos na escola. Nem todos estudam em escola cristã, e mesmo às vezes que estudam em escola cristã, às vezes nem todos os alunos compartilham da fé. Então, o que acontece? Vamos lá comigo em tal lugar? Vamos fazer tal coisa? E aí eles vão sendo puxados. E a gente sabe, né, que tem coisa muito atrativa do lado de fora. E não é simplesmente coisas ruins, mas coisas que a gente sabe que não agregam. Então, assim, eu quero ir no show de não sei o quê. Não está agregando. Ele está só simplesmente se afastando. Vamos então. Eu falo, não tem nada de mal, mas também não tem nada de bom. E é aí que começa, né? O Papo da Serpente. Foi um livro, cadê que eu dei aqui? Ó. Tem coisa aí, ó. Vou fazer propaganda desse livro daqui a pouco. Essa parte que já falei sobre incentivos, sobre as premiações, os desafios, e eu falei sobre geração. Eu vou convidar aqui a professora Nádima. Daqui a pouco eu volto, para vocês não cansarem de mim. É realmente uma alegria muito grande podermos estar aqui com esse grupo seleto. Somos aqui 10 de uma associação que tem 256 igrejas. Então, vocês vejam, a dificuldade já começa por aqui. Então, parabéns para você que tirou esse tempo para estar aqui. Ontem eu estive em Carapicuíba, teve um congresso, você estava lá, né? Ai, que bom! Nossa, então, vocês... foi muito empenho do professor Fernando. Eu já estive num congresso na região dele. Gente, dá trabalho mesmo, mas vale muito a pena. Então, ontem, os que estiveram lá viram as perguntas. Tinha umas perguntas bíblicas e tal, mas as outras perguntas, eu até depois vou ver com a esposa do pastor, que eu não pude ficar até o fim, para ela me passar as perguntas, para serem as tônicas. Aí eu vou falar, então, do primeiro projeto nosso, que chama-se Encontro, Team Encontro, que a gente fala. Como que é um Team Encontro? Pode ser distrital, pode ser só da sua igreja. Vocês têm que programar, conversar um com o outro e falar assim, vamos fazer um Team Encontro? Num sábado à noite, faz a pipoca ou faz a pizza. Sabe como que eu fazia o pão de queijo? Você traz o polvilho, você traz os ovos, você traz... Cada um... Tinha um que tinha que trazer só o sal, gente. Olha que fácil. E daí, ali, enquanto alguém ia preparando, a gente estava nesse debate de conversas. Por quê? Toda a classe que eu chego, de adolescentes, a gente pensa que eles são puros. Pode pensar. E o ideal é que fosse. Mas, gente, a partir dos 9 anos hoje, é difícil você achar uma criança bebê, né, que nunca beijou. É difícil você já achar dentro dos adolescentes, tem um ou outro que ainda não teve questões sexuais. Não estou dizendo, nem todos tiveram uma relação sexual plena e completa. Muitos já tiveram. Mas alguns já estão iniciando. Então, e é nessa fase que nós temos que dar a orientação, o que é de Deus. Então, eu vou pedir um cuidado. Nós temos agora uma fala linda a respeito de homossexualismo. Sai do armário, faz isso, faz aquilo. Como nós estamos abraçando isso? Então, nós precisamos estudar primeiro, para depois a gente entrar no assunto. Tem um grupo na Igreja Central Paulistana, e eles dão cursos. E a gente precisa aprender, porque nós temos que abraçar esse ser que nasceu, e assim como eu tenho problema tipo ou de audição, ou no meu pé, ou no meu fígado, alguns têm um probleminha que está aqui e precisa ser ajustado. E tem coisa que não vai ajustar só o Senhor. Mas a gente tem que ter a condição de poder orientar. Vocês são mentores. É nesta fase que eles vão ouvir mais vocês do que pai e mãe. Tá? Então, é fundamental que vocês estudem, se preparem. Tem dúvida, me liga. Eu tenho um grupo de psicólogos que está aqui disponível. Se tiver uma dúvida, a gente ajuda vocês. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre algumas coisas que vão acontecer. Então, a primeira delas, na ordem minha aqui, tá? Depois eu passo as datas, é a questão do quebrando o silêncio. Esse já é um assunto que vocês podem colocar num Team Encontro. Como que eu vou trabalhar a questão de abuso e violência com adolescentes? Você pensa assim, ninguém vai pegar a menina na esquina. Pode pegar. Mas e o namoradinho? Às vezes está abusando. A namoradinha também está forçando a barra. Então, como eles vão... E outra coisa, muitos hoje têm padrastos, têm tios, sabe? É a passada de mão. Então, nós temos que orientar. O que é um abuso? Sabe? O que não é normal? E nós vamos ter o material. Então, hoje vocês vão receber, está lá embaixo já. Eu pedi para o
Marco Aurélio ir buscar os envelopes de vocês. Quem faz a assinatura da lição já vai ter o manual aqui, tá? Eu vou abrir esse envelope aqui, não sei porque que esse veio com 2, tá? Vocês vão receber, então, um cartãozinho de chamada, vocês vão receber um material de pequenos grupos, esse é a marca, eu consegui na Associação Paulista do Vale, inclusive, tá? Eu mandei... Desse daqui, ó, vão ter algumas revistinhas extras para vocês darem para alguém que chega ou mudou de igreja, uma visita, é uma espécie de lembrança. E vocês vão receber as revistas. Não é só essa daqui, inclusive, é do ano passado. Tá? Vocês vão me dizer, quero fazer uma campanha numa escola. Você vai ensinar os seus adolescentes o que cada um vai falar. Passa nas salas de aula com esses adolescentes e entregam as revistas. Fazem uma campanha bem legal lá nessa escola. Então, a gente colocou algumas já para vocês terem material para ir na escola, por exemplo. Eu vou lá numa escola pública e falo assim, olha, nós temos esse material. Você tem quantos alunos aí? Ah, nós temos 450. Você já me liga e fala assim, olha, eu tenho 10 adolescentes, nós vamos passar no horário contrário do que eles estudam e eles vão falar para os outros adolescentes sobre o Quebrando o Silêncio. Olha que trabalho. E você pensa que eles não sabem falar isso? Sabem. E daí vocês vão entregar, então, as revistinhas. A gente colocou também alguns materiais extras para vocês poderem utilizar. Bom, identidade digital. Vamos lá. Existe uma Bíblia. Dentro dessa Bíblia tem as 2 primeiras séries, a primeira e a segunda temporada, tá? A terceira temporada, ela foi preparada assim, porque são cartas do Apocalipse. Cada uma é uma cartinha, tá? Então, este material junto sai R$30, por exemplo, tá? Então, o ideal é que você tenha um para cada um. Não dá, por enquanto, faz como ele falou, vai escalonando, né? Vai para um, para outro. Eu comecei a dar estudos bíblicos agora para uma família e eles têm 3 adolescentes. Falei, que estudo eu vou dar? Estou dando deste estudo aqui. E tem quebra-cabeça, tem cruzadinha. Então, eles se empolgam para poderem fazer a Bíblia. Como que nós queremos fazer? Então, a partir de hoje não, né? Porque hoje nem dá tempo. Mas eu vou lançar um novo curso desse daqui. 1ª e 2ª temporada. E já vou lançar a 3ª temporada. A 3ª, possivelmente, ela vai vir antes. Eu vou selecionar o grupo que já fez o Identidade, ele faz a 3ª temporada, e esse grupo aqui, porque da 1ª e da 2ª eu já tenho equipes. Então, eu só peço e eles entram e eles dão, e é tudo online, tá? É bem prático para eles poderem participar. Então, facilita muito. Os Team Encontros. Vocês podem fazer a festa temática, como ela falou, e aqui na associação a gente tem alguns materiais. Eu preparei para 4, uma por trimestre, eu pensei. Então, eu tenho uma festa havaiana, uma festa anos 60, a decoração a gente tem, uma festa das nações e uma festa do Japão. Daí fecha o ano e vocês teriam isso, é só ligar com antecedência, ajustar o material que a gente empresta para vocês. Tá? O que nós temos aqui para frente? Mês de julho tem Caleb de Lenço, mas quem não é desbravador, nem aventureiro, no caso, pode participar. E todas as igrejas estão convidadas a fazer escola cristã de férias. Então, aí você vai inserir os adolescentes para ajudar. Mês de agosto, tá? Nós podemos fazer uma campanha da questão do não fumar, tá? Que tem o dia do não fumar, que é importante, além de um programa para o Dia dos Pais. Aí entra a questão de missão, que eles vão nas ruas, cantam para os pais, vão nas casas, preparar alguma coisa, e que é tão importante para eles participarem. Gente, se o adolescente ele não tem uma missão, uma causa, ele esmorece. Então, nós precisamos cuidar com isso. E daí nós vamos ter o adolescer. O adolescer, gente, possivelmente vai ser no mês de outubro. Estamos numa guerra que vocês não imaginam. Já pedi oração. Eu acho que essa semana vai sacramentar. A ideia é que a gente faça no ginásio de Barueri. Tá? É que o ginásio de Barueri e o de Osasco, eles têm jogo de vôlei e tal. É difícil a gente concorrer com a data e por isso estava difícil. A nossa data era 13 de agosto, estava certa, mas daí entrou o Celebra nosso aqui da Paulistana e lógico que eu até pensei, faço de manhã, mas não dá para fazer no mesmo lugar, primeiro pela amplitude dele, montagem de som, de palco, não ia funcionar. Então, nós estamos nessa luta aí e eu peço a ajuda de vocês. Muita oração, por quê? Sem data, eu não tenho pregador, eu não tenho música, eu não tenho nada. Não posso. Eu já falei, e daí, fulano, você me ajuda? Ah, ajudo. Mas quando chegar a data na mão, se ele não consegue trocar, então é só pela graça de Deus mesmo que a gente vai conseguir. Tá?
O da Assembleia, da igreja, tá? Eu consigo. O problema é o valor. Nesse lugar, eu ganho o som, eu ganho o auditório, eu ganho tudo. Esse outro fica bem salgado. Mas, assim, é bem salgado. Tá? Bem. Então, tem um plano A e um plano B? Tem. Eu já liguei para o lugar do ano passado e já estou fazendo uma prévia, porque, como a gente depende, é um ano político, a gente depende disso, então a gente está indo assim, na maciota. Mas o meu prazo é até o fim dessa semana. Era na semana passada, mas daí veio uma luzinha. A gente já conseguiu colocar a data lá dentro. Né? Eu dei 3 datas, então agora a gente vai aguardar um pouquinho mais, mas se não fechar, aí eu vou para lá. Daí fica bem puxadinho mesmo, mas a gente vai dar um jeito, passar o chapéu, conseguir doadores, etc. Nós temos na loja a camiseta, tá? Que é um plus, que vocês podem dar camiseta de aniversário, e está trabalhando, que é do Geração 148 Team. E, gente, é assim, eu quero fazer com vocês um programa separado das crianças, mas para trazer profissionais da área para ampliar um pouco mais a visão de vocês. Tá? Então, a gente vai marcar. Vamos fazer tipo cursos, né, que a gente faz, ou online também, para ajudar vocês. Alguém tem alguma pergunta? Esse estudo ID, eu só queria uma orientação. A proposta é que a gente faça... Ele é um estudo... Não, eles preenchem depois. Eu não... Ah, eu deixo. Faz a pergunta, desculpa. Ah, tá. O estudo para adolescente, tem esse ID aí, como tem outros cursos também, né? Que tem até no Ministério dos Desbravadores, né? Mas eu vejo alguns capelões, eles aplicam e a criança vai preenchendo na hora, né? E outros que falam, não, eu só passei hoje a lição e depois você traz preenchido a semana que vem para a gente ver qual que é o correto, qual que é a proposta melhor, o resultado melhor. Quando nós fazemos uma temporada, são 8 estudos cada temporada. A gente começa, por exemplo, sexta-feira à noite e termina na outra sexta-noite. É power. Todo dia, para eles não perderem o ritmo. Aí a gente descansa uma semana e começa a segunda temporada. Tá? Assim, na igreja dá para fazer uma vez por semana, não tem problema. Existe um quiz que já está pronto. Terminou o programa, tem o quiz e a gente dá os brindes na hora, mas eles preenchem depois. Tá? Porque daí, na semana seguinte, você faz uma recapitulação, vê quem preencheu, porque daí ele está maturando aquilo que ele aprendeu. E daí ele vai nessa sequência. É muito bonitinho, porque eu gosto de dar, junto com isso, um caderninho, para eles anotando tudo o que eles precisam. O quiz já está impresso. Não, o quiz é do Kahoot, quem fez foi o Marco Aurélio, ele passa depois o link para a gente. Tá? Então, esse é o material que a gente tem. Este daqui, por exemplo, são 8 estudos bíblicos das cartas. E por que nós temos que adiantar isso? Porque vai chegar agora a 4ª temporada. E talvez na sua igreja ninguém fez nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Tá? Então, a gente fazendo, se você puder fazer lá com eles, e é muito dinâmico, eles gostam. Tá? Você pode me falar assim, olha, eu estou sem condições. A gente marca um dia, num Zoom, a gente mostra para vocês, faz o primeiro estudo com vocês, e daí lá vocês dão continuidade. A minha ideia não é você passar o estudo, nem eu. Por exemplo, semana passada, terça-feira, eu chamei a Rebeca, que é a filha da Marlônia, que está aí, falei, você pode me ajudar no estudo bíblico de hoje? E pelo Zoom, ela da Granja Viana, eu aqui no Alto de Interlagos, ela que deu o estudo bíblico para essa família. Eles estão aprendendo. Tá? Então, eles fazem o estudo, falam, agora é com você. Você dá o estudo, mas eu estou aqui junto. Qualquer dúvida, eu vou ampliando isso. Ok? Obrigado. Essa Bíblia eu comprei algumas no outro trimestre, e agora eu só adquiro o estudo, o complemento? Sim, tem lá na loja, mas eu levei só um pouquinho para lá, porque era muita coisa para descer. Se precisar de mais, eu tenho na minha sala. Tá bom? Né, eu com você, Sim. com você, né, a gente fez e deu super certo. Eu convidei uma psicóloga e o tema foi depressão, autoestima e sexualidade. Nossa! Então, eles amaram. E a gente teve brincadeiras, Sim. jogos e comida. É isso aí, é o que precisa. Brincadeiras, jogos e comidas e uma boa fala e está resolvido. É uma
umas Gente, é um por perguntas. trimestre, tá? O Teen Encontro. Isso. A gente teve agora esse mês de maio, foi temático, né? Aí. Temas bíblicos, eles podiam ir escolher qualquer personagem bíblico, então eles foram e foi muito bom. E as perguntas deles são tremendas. São quentes, eu fiquei quentes. impressionada com as perguntas que ele tem, que eles fizeram sobre o tema. Então eu gostei e a gente fez com o distrito, não foi só a minha igreja, a gente fez com outras igrejas também. Mais alguém? Ok. Nádia, eu tenho percebido uma necessidade muito grande em relação aos pais. Aí eu até olhei aqui que existem algumas coisas voltadas para os pais, né? Eu marquei um encontro chamado Paternidade. Quando aparecer essa data Paternidade, também é um encontro da sua igreja, mas que você se prepara, porque assim, nós temos uma gama de pessoas, mas não dá para a mesma psicóloga fazer. E como a gente não estava podendo trazer todo mundo para ter uma reunião aqui, e daí a maioria também não vem, então você pode fazer no dia do Teen Encontro, você põe o Paternidade, os pais numa sala. Entendeu? Aí eu queria pois saber não. se tem algum suporte de material, porque a gente vê que muitas barreiras do adolescente vêm de criação paterna, né? Então, sim. Assim, a gente vai ter que... A gente tem alguns materiais, sim, mas nós precisamos ampliar, tá? Mas a gente dá sugestões de dinâmicas, o que trabalhar com esses pais, para quebrar um pouco. É porque tem que acolher os pais também, sim. que são adolescentes. Tá certo. Mas me cobra depois. Vamos lá, gente. Reta final, tá? Isso é muito legal. Ela veio com uma Bíblia, já mostra aqui. Eu já pedi para ela deixar aqui para ter mais uma para sortear. Olha aí, hein? Deixar aqui rapidinho. Uma vai com o estudo atualizado aqui, tá? Gente, falar agora para a reta final. 3 assuntos, 4, vai, assuntos. Eu vou começar pelo mais difícil, vou falar sobre lição. Como anda o estudo da lição na sua classe? Só Jesus na causa? Só pela misericórdia de Deus? Espera aí um pouquinho. Calma, professora, você vai falar aqui. Lá na escola sabatina, eles montaram um grupo, né, dos adolescentes, eles mesmos. E aí a gente, todos os dias, vai mandando, né, pelo Zap, a lição para eles, né? E aí alguns estudam, outros não, né? E a gente vai levando para tentar, né? Mas tem uma iniciativa de uma interação digital onde todo dia alguém vai lá e dá uma cutucada, né? Sim, eles também, quando estão na escola sabatina, eles escolhem os louvores, né? Lá de início, né? Tá. E aí a gente vai passando, cada um, às vezes, passam a lição, né? Às vezes a gente escolhe um e eles vão passando a lição. Quantos alunos você tem? Agora eu tenho 4. Tá bom. Dos 4, quantos estuda? Desses daí são 2. Então você tem 50% de aproveitamento. Sim. Tá bom. Algum outro professor aí, o coordenador, quer se declarar aí? Vamos lá, gente. Sem receios. Eu acho que é um momento legal para a gente trocar ideia, porque, ó, que nem ela falou, ela tem uma iniciativa. Entre eles, criaram um grupo e diariamente joga alguma coisinha. Quem aqui tem menos de 50% de estudo dentro da sua classe? Menos de 50%. Tá. O resto é mais de 50%? É? Amém. Amém. Dos que estão com menos de 50%, é mais de 25% ou é menos de 25%? Sabe qual que é o problema? Não tem fórmula mágica. Eu queria muito fazer um negócio que desse certo para mim e falasse para você fazer, desse certo para você, desse certo para você, desse certo para... E o mundo, né, ia rodar maravilhosamente bem. Mas não tem. Então a gente precisa, como professor coordenador, identificar o que motiva eles a estudarem. Sem falar em estudo, vamos falar de lição.
100% dos alunos da sua classe têm lição? Não. Mais de 50% têm lição? Sim, não. Então, aí a questão é, será que eles estudam porque não têm interesse ou, de repente, não tem a lição e já que eu não tenho a lição, deixa para lá? Porque eu vou falar para você, eu já vi muito pai falar assim, eu não compro lição porque é jogar dinheiro fora, porque fica parado ali do lado da cama, ali, ele nem abre. Já escutei isso. E, nossa, você chegou num ponto tão legal. Peraí, desculpa, não gravaram, peraí. Calma lá, pode falar. Não, é porque eles falam dos filhos, mas você vai ver a lição dele também está parada, né? Gastou dinheiro à toa, dá para dizer isso também, né? Eu vou contar um negócio. Pode passar. Eu quero participação, gente. Eu acho que a gente está numa luta muito grande. E eu falo que depois dessa pandemia é um novo mundo. Nós estamos num novo mundo, numa nova realidade. Eu tenho um filho afastado da igreja faz 10 anos. E eu nunca deixei de comprar lição para ele. Ele casou, ele tem a vida dele, a casa dele, e até hoje eu compro lição para ele. Até hoje. Eu sei que ele não estuda. Eu sei que ele nem abre a lição. Mas a minha parte eu faço. E hoje ele é casado e tem uma filha, né? Uma enteada. E eu compro a lição dela também. Então, ela estuda. Não estuda também. Mas eu faço a minha parte até hoje. Meu filho tem 36 anos. Aí você fala, ele é independente, não precisaria eu comprar. E os meus adolescentes, eles não estudam. E eles não estudam porque eles não querem. Porque eu dou lição, gente. Tá. Eu fiz um propósito de doação com os meus filhos e a gente doa as lições. E eles não estudam. Porque eu tenho adolescente que perdeu um pai em dezembro, o Henrique conhece, Sim. E o pai que mantinha ele ali na igreja, com o estudo da lição, estudava com ele. E hoje ele nem pega na lição, e eu dou. Então, assim, eu peço para Deus me dar sabedoria para fazer esses meninos estudarem, e eu não sei como. Não sei como. É muito triste, mas é uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? Obrigado. Olha só, eu cheguei numa trimestral, não foi numa trimestral, não, foi numa reunião de pais de adolescentes. Porque o problema está ali, tá, gente? O problema é o pai do adolescente, tá? Olha só que se os pais estiverem assistindo esse vídeo aqui depois, vão brigar com a Nádia. E tem pai e professor aqui dentro. Eu vou falar duas coisas. A primeira coisa, relacionada à lição. Eu perguntei assim, e foi daí que me falaram assim, não, eu compro a lição, mas fica lá, parada, do lado da cabeceira. Nem mexe. E aí eu vim e falei assim, olha, a lição em si, ela está ali, é importante. Porque, que nem foi relatado agora, o pai está fazendo... Eu tenho certeza que se um dia ela falhar e não comprar a lição, ele vai perguntar, ou ele vai pelo menos perceber, cadê minha lição? Né? Será que ela já desistiu de mim? Será que, né, não tem um senso, tipo, eu tinha uma lição, agora não tem. Será que largou mão de mim? Será que me esqueceu? Eu falei assim, olha, pais, é mais barato você pagar uma lição da escola sabatina do que depois você ter que pagar uma clínica de reabilitação. O pai arregalou os olhos desse tamanho e falou, não, calma, pai, não é que seu filho vai virar um usuário de droga, vai virar um nóia, não é isso. É que quando você mostra atenção para o teu filho, este é o caminho e demonstra, é muito mais fácil ele lembrar. Ensina a criança no caminho que deve andar e, quando for velho, não se desviará dele. Eu falei isso. Então, assim, alguns princípios básicos eles não perdem. Ele pode até não querer mais ir na igreja. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. A consciência acusa. Aí eu falo assim, hoje eu tenho filhos pequenos, todo dia. Terminaram de tomar o banho, puseram pijaminha, sentaram na cama. Eu tenho um de 7, vai fazer 8 anos agora, e outro de 4 anos. Sento no colchão, lá na caminha dele, vamos ler a lição.
Eu tenho uma tática, porque assim, eu sei quem dorme primeiro, então eu vou primeiro estudar a lição com o que dorme primeiro, para não perder pelo menos o verso bíblico. Ó, grava o verso aí, decora, e eu conto a lição. Aí eu vou para a outra, conto a lição. Todo dia. Todo dia. Até o dia que eu não puder mais fazer isso. Então o que você tem que fazer? Ah, mas meu filho já é adolescente, eu não fiz. Cara, estuda a lição de uma forma que ele não vai nem perceber que está estudando. Você chega e fala assim, ó, eu vou dar um exemplo. Ó, assim, quando as crianças não estão com sono, eu leio a lição de um, leio a lição da outra, e depois ainda tem que contar alguma história. E aí tem uma coisa interessante, porque a mais nova, ela demora a pegar no sono, ela decora o verso dele, a lição dele, ele decora o dela e ainda pede para contar uma história. O mais velho, ele contava histórias para ele, e aí chegou uma hora que eu falava assim, vou te contar a história do homem que voltou para agradecer, dos 10 leprosos. Ele fala, não, pai, essa eu já conheço, conta uma nova. Tá, então eu vou te contar a parábola. Não, pai, essa também já conheço, porque eu cheguei numa hora que eu já tinha contado todas. Vocês têm ideia, eu já tinha contado até do endemoniado gadareno para uma criança de 5 anos. Pai, o que é endemoniado? Eu falei, bom, aí, pelo menos foi na atenção. Eu falei, contei do endemoniado gadareno. O que é um cemitério? Eu não sabia. Ele tinha 5 anos, não sabia ainda que era um cemitério. Então você chega num ponto, você vai contar tudo. Hoje, eles entram na classe, às vezes até a professora fala assim, eles ajudam bastante, porque eu vou começar a contar histórias, eles já sabem. Então é um exercício. Agora, e para o adolescente, como é que você faz? Você começa a contar alguma coisa, uma história. Eu dou muitos exemplos assim, falo assim, pô, você viu o que aconteceu com o fulano? Ele aconteceu isso, tal. Aí você fala, então, mas sabe por que aconteceu isso? Fala assim, tem uma história bíblica que fala assim, né? Tipo, tinha um rapaz lá na tribo de Israel, ele era juiz, ele era nazireu. Aí você começa a contar a história de Sansão. Cara, Sansão tinha tudo, porque o cara era bonito, era forte, era juiz. Pô, juiz não devia ter um salário ruim, né? A condição financeira dele não era ruim. E aí ele simplesmente não ouviu o conselho dos pais. Aí você começa a contar a história, porque o ponto principal da lição do adolescente não é a história bíblica. Nunca foi. O ponto principal da lição do adolescente é como eu resolvo meus problemas hoje e da onde eu posso buscar fonte para me ajudar a resolver os meus problemas. Mas, poxa, eu estou adolescente, né? Poxa, não arrumo ninguém, todos os meus colegas estão namorando, eu estou aqui catando papel na ventania. Aí ele começa a procurar onde? Onde está mais fácil. E aí o que você tem que falar para ele? Sansão era forte, bonito, bem sucedido, foi arrumar uma mulher lá de fora lá do povo da igreja. Lá, sabe o que aconteceu? Acabou com os olhos furados. Literalmente. Foram e furaram os 2 olhos dele. Fica esperto. Fica esperto. Mas sabe o que é isso? É justamente a dificuldade que a gente tem de passar a lição, a dificuldade que eles têm de entender que não é que você... Eu vou usar um termo aqui, não é que você vai ver um super crente, que você vai, né, se vestir de Henrique Cristo, aí vai sair na rua. Não é isso. É você entender que os princípios se repetem, eles são um padrão de comportamento que vem desde lá do Éden. Quem obedece tem um caminho. Quem desobedece tem um outro resultado. E a gente precisa trabalhar isso. Uma mãe de uma adolescente, nessa mesma reunião, ela veio me procurar. Ela falou assim, irmão, eu estou com um problema com a minha filha, porque ela não quer ir para a igreja. E ela agora está num negócio ali, ela quer lá, ela está estudando na escola dela, tem uns meninos lá. E tem um menino até que é mais velho que está ali cercando ela, tal, tipo, ela estava desesperada, né? Porque, né? Tinha um lobo mau ali, né? Cercando a filha dela. E ela contou, depois ela contando ali na classe, depois ela contou conversando comigo, ela tinha um problema muito grave ali de relacionamento, porque a filha não estava... Tinha um ruído de comunicação ali entre eles. E ela começou a falar, eu falei assim, irmã, sabe o que uma adolescente de 14 anos mais quer nessa fase? Ela regalou o olho desse tamanho, ela pensou assim, meu Deus do céu, o que ele vai me falar?
Eu falei, tudo que elas querem é atenção. Chegou na igreja, ou até dentro de casa, não tem um pai que escuta, não tem uma mãe que escuta, não tem ninguém que dá atenção. O adolescente tem muito problema, viu? Tem muito problema, e são problemas reais. Pode falar, irmã, de novo aí, por favor. Repete. Repete que está gravando. Eles gostam que a gente reconhece eles naquilo que eles fazem, sabe? Eu tenho um, ele não tem 14, ele tem 12. Mas vai chegar lá. Mas já está nessa fase de não querer ir participar de algumas coisas dentro da igreja, né? Quando você falou, realmente tem uma pessoa mais velha beirando por ele pelos WhatsApp. Então, assim, isso foi bem uma luz para mim, para o meu filho de 12 anos, né? E realmente eles mostram que eles têm a necessidade da gente entendê-los, ouvi-los e reconhecê-los. Muito bem. E é isso mesmo que eu falei. Você vai pegar... Eu falo muito por causa das meninas, porque assim, a menina ela tem uma questão um pouquinho mais assim de carência, no sentido de que chegou um cara lá, eu vou falar isso aqui, está gravando, gente, desculpa, mas eu vou ter que falar. Tem as nossas adolescentes de igreja, e às vezes assim, ela vai arrumar um namorado fora. Tudo bem que os meninos da nossa igreja, às vezes, não é nem tão galã assim, mas são de Deus. Ou pelo menos está no caminho. Aí aconteceu justamente o quê? Uma das meninas da nossa igreja, ela começou a namorar com o rapaz de fora. Eu olhei para o rapaz e falei para minha esposa, desculpa, não dá. Tudo bem que não é da igreja, mas podia ser bonito, né? Não dá. E eu falei isso, mas eu falei agora, assim, trazendo para o nosso lado, que é assim, gente, por que ela escolheu namorar com um rapaz lá? Porque provavelmente alguma coisa faltou. E é justamente isso, a questão de atenção. O pai e a mãe às vezes não dão atenção, e não é por culpa, às vezes, nem deles, é porque às vezes está trabalhando, está com a cabeça ali com um monte de problema para resolver. Faltou um pouco de comunicação. Aí chega na igreja, quem que pode ajudar? Quem que pode ajudar? Hã? Aí sim. Você falando isso, eu lembrei uma adolescente, e tem 2 semanas atrás, eu passando a lição, e eu tento trazer a lição de uma forma pro dia a dia deles, né? Para ouvir um pouco eles, e sempre levar um pouco para ouvir o lado emocional deles, como é que tá, né? Porque... Aí, a gente comentando sobre... eu sempre tento trazer uma visão deles, dos pais. Olhe seus pais, compreenda seus pais, né, também. E aí uma falou para mim assim, mas a minha mãe ela não gosta de carinho, porque eu peço para ela me dar um abraço, ela nunca me dá. E uma pessoa que nunca fala na minha sala. E ela desabafou, ela falou assim, minha mãe, eu peço abraço para ela, eu vou abraçar, ela nunca me dá. Eu falei, mas e por que sua mãe nunca te dá? Ela falou assim, é porque ela falou que ela nunca recebeu. E aí vem, né? É o ciclo, né, que nunca acaba. Aí eu falei para ela, mas analisa, olha sua mãe com carinho, né? E tentei fazer com que ela tivesse uma visão cristã da própria mãe. Mas é justamente isso. O que você falou fez sentido. Por isso que muitas acabam buscando namoro, porque elas querem aquele abraço, aquele aconchego, que às vezes não... Que às vezes o pai e a mãe não dá, mas às vezes você tem alguém, um tutor... Um líder da igreja, um professor que é mais chegado, que aí quando você vai dar um conselho, ele vai escutar mais você do que o pai, que a Nájima falou aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência nossa lá. Uma vez eu, né, na classe, a classe cheia, nem todos tinham subido para os jovens, e a gente fez uma ligação para uma mãe, né? E eu falei, fala para sua mãe que você ama ela. Antes dela ligar, ela falou, tia Cita, pelo amor de Deus, minha mãe vai falar, o que você quer? Aconteceu alguma coisa? E eu vou até citar o nome dela aqui. Ju, o que aconteceu? E foi exatamente a hora que a mãe atendeu. Juliana, por que você está me ligando? O que aconteceu? Mãe, não aconteceu nada. Por que você está me ligando, Ju? Fala. Eu estou ligando para dizer que eu te amo. Ju, você me ama? O que aconteceu? O que você está querendo? E aí, aquilo acelerou meu coração, porque foi exatamente o que ela falou.
E aí depois ela falou, não, mãe, eu te amo. Aí eu acho que, mãe, eu estou aqui na classe, está todo mundo te ouvindo. Aí ela falou, Ju, mas você sabe que eu te amo. Você é o bebê da mamãe, mas você quase me matou do coração. Uma coisa assim. Mas façam isso. Alguns adolescentes não se sentem constrangidos, né? Tanto é que essa Ju não se sentia. Mas os pais estão precisando falar. E a gente precisa falar para os pais que eles precisam falar para os filhos. Como você está lindo, como você é especial, como eu te amo. E eu falo isso muito para os meus adolescentes. O Henrique me conhece, eu tenho essa facilidade. Eles entram e falam, nossa, como você está bonito, nossa, você tomou banho, que lindo. E eles precisam. Eu sei que eles tomam banho, mas eles sentem essa necessidade. E a gente precisa levar... Não, todos. A gente precisa ter esse contato com eles, porque é muito importante. Muito importante falar, nossa, como você está linda hoje. E os meninos, quando cortam o cabelo, eles querem que a gente veja que eles cortaram, porque os meninos também têm essa carência, né? Os meninos, às vezes, são mais carentes que as meninas, viu? Isso aí, gente. Rapidinho, dá um play aqui. A gente vai passar esse link depois para a edição. O pessoal aqui vai ver aqui uma lição de escola sabatina que o Marcos encontrou, que ela é bem ilustrativa aqui. Acho que está faltando um áudio ali. Aí do baixo aí, vamos lá. Isso. O poder do amor. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É possível conhecer um pouco do temperamento de João quando ele incentivou Jesus a enviar fogo do céu para matar os samaritanos que haviam se recusado a hospedar o Salvador. Realmente, João era nervoso. A gente não vai passar a lição toda aqui, porque acho que vocês já entenderam a ideia de que a gente tem alguns recursos para poder pôr pelo menos alguma semente nessa parte do estudo da lição. As outras coisas eu meio que já falei, que era a questão da missão, que a gente já falou. Para a classe também é a mesma coisa que a gente for pensar para a geração 4.8, é o que a gente tem que pensar para a classe, questão de desafios, questão de recompensas. Dois últimos assuntos, porque já acabou o nosso tempo e minha voz também já está acabando. Então, assim, a primeira que a gente vai falar dessa última fase é a oração intercessória. A gente não tem como não falar de oração dentro do grupo. E aí a gente tem que pensar em formas dinâmicas da gente estar trazendo para eles aquela questão de tem alguém orando por mim, que é sempre isso. Eles podem não acreditar, mas vai ter sempre alguém orando por eles, principalmente professor e coordenador. Alguns pais, muitos pais oram por eles. E a gente tem que agora pôr um senso neles que também uns devem orar pelos outros. Como que a gente faz isso? Eu acho que a questão é mais assim da questão do relacionamento, quando a gente estava falando agora um tempo atrás, de que eles precisam ter essa visão de que eles precisam estar se relacionando cada vez mais com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? A gente falou aqui, estudo da lição, leitura da Bíblia, o ano bíblico. Mas essa é a via de entrada. E a via de saída, o que é? É a questão da oração. Será que os nossos adolescentes estão com o hábito de orar? Há uma irmã aqui que quer contribuir. Vem cá, irmã. Com relação à oração, né? No PG, a gente sorteava por semana um adolescente lá e a gente ficava orando pela família dele. E eles se sentiram importantes, falavam, nossa, essa semana todo mundo vai estar orando por mim. Eles gostaram disso. A gente fazia o sorteio toda semana e aí todos oravam. Aí eu falava para eles, vocês mandem mensagem no WhatsApp, mostra para ele que você está orando, que você se preocupa. Se quiser, vocês podem até abençoar a família com um lanche, alguma coisa. Aí eles gostaram bastante, eles se sentiram muito importantes.
Vocês estão vendo porque é rico a pessoa vir para trimestral? Porque assim, não tem coisa que eu fale aqui que vai ser melhor do que a experiência de quem já está trabalhando com os adolescentes. E por último, a questão da recepção. Eu gostaria muito que vocês desafiassem os adolescentes, pelo menos uma vez no mês, a fazer parte da recepção da igreja, falar com o líder da recepção. Por quê? Vocês já viram que, às vezes, normalmente o diretor ou do Ministério da Criança ou do Ministério do Adolescente, eles dão uma passada na recepção. O pessoal da recepção, se estiver bem organizado, ele já direciona a pessoa para a classe. Mas, às vezes, precisa de alguém para ter identidade. Então, por exemplo, entrou uma criança, a pessoa que está na recepção fala, olha, tem aqui agora a escola sabatina, tem uma classe aqui e tal, para a sua idade, não sei o quê. Às vezes a criança vai ou não vai porque quer ficar com o pai, mas assim. E o adolescente? Se tiver um adolescente lá para marcar presença, falou, legal que você veio, tal, tem uma classe especial só de adolescente, vamos lá comigo? Não é diferente do que você querer mandar. Falou, vem aqui, vira à direita ali, sobe a escada, ali é a sala. Não. E a recepção, acho que é a parte mais importante, você ser bem recepcionado. Eu conheço diversas pessoas, que inclusive fazem parte da minha igreja, eu conheço diversas pessoas que decidiram ficar na nossa igreja porque foram bem recebidas, foram bem recepcionadas. Não é verdade? Eu falo assim, nossa, eu cheguei aqui, eu me senti assim, como se a pessoa já me conhecesse há muito tempo. É uma diferença muito grande. Eu já fui em outros estados, quando eu estava de viagem com a família, às vezes eu entrava pela igreja assim, de médio a grande porte. Que a pessoa, assim, eu entrava, participava na escola sabatina, participava do culto ali, assistia o culto, levantava, saía, ninguém nem sabia meu nome. Agora, uma igreja que tem uma recepção boa, e aí por que o adolescente tem que estar lá? Ele tem que viver isso. Ele já foi bem recebido. Às vezes ele já é de família, né, adventista. Mas ele está lá, ele tem que estar ali também sabendo que ele faz parte desse processo também, de receber novos membros, de receber interessados. Encerro aqui, mas aí eu vou deixar um recado para quem está assistindo. Você que está assistindo, não tenha nada mais rico do que você estar aqui presencialmente. Agora, os nossos professores e coordenadores que estão aqui, eles vão estar participando de um sorteio especial, vão estar ganhando materiais exclusivos, mas eu gostaria muito que você que está assistindo viesse aqui na próxima trimestral para você contribuir também com a sua experiência, porque é isso que vai agregar e vai fazer com que o Ministério do Adolescente cresça cada vez mais. Muito obrigado a você que está assistindo, que Deus te abençoe.